E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Lucas, canal Vida Sob a Palavra. Com a graça de Deus estamos aqui, para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar aqui com você, eu quero compartilhar com você os ensinamentos riquíssimos que eu tive no livro Movido pela Eternidade. Esse livro é de um dos meus autores favoritos, o John Bevere. Ele é um cara que tem abençoado muito a minha vida através dos ensinos dele. Eu espero que abençoe a sua vida também. Bom, esse livro, Movido pela Eternidade, ele é um dos melhores que eu li e ele começa falando um alerta, começa fazendo um alerta para todos nós, cristãos ou não. Ele diz que Deus nos criou com um propósito específico e Deus espera que nós cumpramos esse propósito para o qual Ele nos criou com sucesso aqui nessa terra, durante a nossa estadia aqui nessa terra. A questão é que muitas pessoas, o nosso conceito de sucesso ele é muito terreno, é um conceito muito secular. A gente tem dificuldade de olhar para esse assunto, olhar para o que é sucesso com olhos espirituais, com olhos sob a eternidade, com olhos sob a perspectiva da eternidade, que é algo que é infinitamente maior do que aquilo que é secular, do que aquilo que é terreno, Só que um dia todos nós vamos estar diante de Deus, diante do trono, para um julgamento, Se a gente tiver feito a nossa vida que valer a pena, a gente vai ser recompensado eternamente. Mas, em compensação, se a gente tiver vivido uma vida de forma inútil aos olhos de Deus, se a gente tiver desperdiçado o nosso tempo aqui na Terra para fazer coisas que não são aquilo para o qual é esperado da parte de Deus para nós, a gente vai ser punido eternamente. Então, por isso, o foco desse livro e desse vídeo que você está vendo é te ajudar a fazer a sua vida valer a pena, não só aqui agora, mas na eternidade, o que é o principal. Então, fica com a gente até o final do vídeo. Eu tenho certeza de que você vai ser muito abençoado, muito abençoada. E por falar em eternidade, a Bíblia fala que a eternidade é um assunto que não pode ser compreendido pela mente humana, E também fala que Deus é o Pai eterno e também é o Rei da eternidade, O grande problema é que a grande maioria das pessoas tem edificado as suas vidas em fundamentos que não são eternos, fundamentos que são, como eu falei ainda agora, passageiros, coisas terrenas, Inclusive muitos cristãos são pessoas que, de forma consciente ou não, moldam a Bíblia às suas expectativas, moldam a palavra de Deus aos seus anseios, aos seus desejos aqui para essa terra. Só que a Bíblia deixa muito claro que todos nós vamos passar por esse julgamento, e esse julgamento, ele vai ter essa prestação de contas, ela vai ter uma única referência, e essa referência é a palavra eterna, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca mudou, nunca foi alterada e nunca vai ser para se alinhar às nossas expectativas, O autor do livro, ele chega a dizer que ele acredita que a grande maioria das pessoas que vão se surpreender no grande dia, no dia da prestação de contas, é de pessoas cristãs, pessoas que um dia tiveram um relacionamento com Deus, Porque muitos desses sofrem pela falta de conhecimento, como diz a Bíblia lá em Oséias, O meu povo perece pela falta de conhecimento, Algumas pessoas chegam a acreditar que basta você receber Jesus na sua vida que está tudo certo, que o pecado ele não tem mais nenhum efeito, não tem mais nenhum poder sobre você, que você já vai estar salvo automaticamente. Só que a Bíblia não fala isso, isso é um engano. Também vão ter muitas pessoas que acham que vão ser salvas porque Deus ele vai levar em consideração as coisas boas que eles fizeram nessa vida, as boas obras, sendo que tudo que a gente faz nessa vida de bom, mesmo que seja de bom, mas sem Deus, não quer dizer nada. Para efeito de salvação, para efeito de ser salvo, para Deus não tem diferença nenhuma, isso não tem valia alguma, é inútil, E já que é assim, já que a gente vai ser julgado de acordo com a palavra de Deus e com a vontade específica de Deus para a nossa vida, não seria mais sábio, mais inteligente, mais sensato, mais prudente a gente buscar então descobrir exatamente qual é a vontade desse Deus para a nossa vida, o que Deus espera exatamente de cada um de nós, para que a gente possa ter de fato confiança no dia do julgamento, para que a gente não precise temer a Deus, E por falar nisso, uma coisa que muitos cristãos não entendem é que a gente não precisa de fato temer no sentido de ter medo de Deus, temer a Deus como se teme uma pessoa má, uma pessoa ruim, Ao contrário, o nosso amor em Deus deve ser aperfeiçoado a cada dia, Como é que a gente pode amadurecer esse amor? Como é que a gente pode amadurecer esse relacionamento nosso com Deus para que a gente tenha confiança no grande dia? Bom, então a resposta é justamente a obediência. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 4 a 5, diz que quando a gente obedece a Deus, esse amor dele é aperfeiçoado em nós. Então a chave realmente é a gente andar
em obediência. E o livro ele reforça, né, mais uma vez a questão da importância da gente conhecer a vontade de Deus, conhecer de fato o coração de Deus, buscar alinhar os nossos desejos, a nossa mente à mente de Cristo, porque a gente vai ser julgado de acordo com essa referência, com a palavra de Deus, com o que Deus espera de nós, e não segundo aquilo que a sociedade acha certo ou errado, aquilo que é moda, aquilo que é tendência, né? O autor do livro ele dá um exemplo muito bom para a gente entender essa diferença de jurisdição, né? Com relação ao que de fato vai importar para a gente no grande dia. Ele dá o exemplo de países que são mais liberais com o uso de drogas, por exemplo. Ele dá o exemplo da Holanda, que é um país onde você pode consumir e portar determinado tipo de substância, né? Se você, nesse país, pegar, lá na Holanda, pegar uma quantidade de entorpecentes, colocar na sua mala e andar, não vai ter problema nenhum. Mas se você, com essa mesma mala, com essa mesma quantidade de entorpecentes, for para, de repente, para a Indonésia, nesse outro lugar, com a mesma quantidade de coisa, com a mesma substância, você pode ser condenado à morte. Uma coisa que num lugar não teria efeito nenhum, em outro lugar vai te levar a uma condenação. E se você chegar nesse outro país, a Indonésia ou Singapura, que são países que são mais rígidos com essa questão, e você alegar que você não sabia, você não vai ser absolvido, isso não vai adiantar nada, porque é sua obrigação saber, afinal de contas você está naquele país. E se você falar que no outro país onde você estava era permitido, também não vai adiantar nada, porque eles vão alegar que você não está naquele lugar mais, você está sob a nossa jurisdição, sob a nossa autoridade, sob as nossas leis, né? Então é sua responsabilidade, a nossa responsabilidade conhecer as leis do lugar onde a gente está, né? E no que diz respeito à jurisdição espiritual é exatamente a mesma coisa. Nós vamos ser julgados pelo que diz a palavra de Deus, não importa se alguma autoridade de algum país liberou X ou Y, diz que isso aqui é permitido, agora aquilo ali pode, agora isso aqui é legal, se até mesmo alguns pastores, mestres, profetas dizem que isso aqui pode, aquilo ali não pode, não importa. O que vai julgar, o que importa é o que diz a palavra de Deus. Então é essa jurisdição que a gente deve conhecer de fato. Entender a lei de Deus, a palavra de Deus. E se você tem vontade, se você quer saber mais, né, e ter aí mais confiança para a tua salvação, eu te aconselho você a ficar nesse vídeo, ficar até o final do vídeo, né? De fato, esse livro tem sido muito importante, esses ensinamentos têm sido muito importantes para mim e acredito que vão ser para você também, né? Então, em certa parte do livro, o autor, o John Bevere, ele usa algumas ilustrações, né? Ele cria alguns personagens fictícios, né? Para poder ilustrar, né, a vida de algumas pessoas da igreja lá no grande dia. Como que essas pessoas vão ser julgadas? Pessoas que cantam, que servem a Deus, que ensinam, que pregam, né? Ele coloca ali na vida dessas pessoas, cada um deles tem de repente uma motivação um tanto estranha para poder fazer aquilo que faz. Uns não, uns realmente fazem por Jesus. Ele coloca ali vários exemplos de personagens como a gente, né, que estão ali congregando, né? Eu me vi em alguns desses personagens, eu pude avaliar, reavaliar a minha vida. Então é interessante, eu não vou falar sobre cada um deles aqui, porque realmente não dá tempo, mas de fato é importante que a gente reflita se a gente de fato tem feito aquilo que a gente tem feito com a motivação correta, que é de fato Jesus Cristo. Depois de contar uma história breve sobre cada um desses personagens, ele narra o momento em que eles foram julgados, né? E ele faz uma reflexão interessante sobre a condenação eterna. É um assunto que é muito pouco falado, mas muito fundamental. O livro, o autor, ele questiona o porquê de muitas pessoas ainda acreditarem que talvez o inferno possa ser algo passageiro, ou mesmo algo imaginário, quando na verdade Jesus nunca deixou de falar claramente sobre esse assunto. Jesus ele fala claramente que o inferno é um lugar onde vai haver choro e ranger de dentes. A Bíblia é clara e busca trazer esse temor a nós, nos lembrando, né, de o peso de uma condenação eterna. Pensa comigo, se ser condenado a poucos anos de prisão nessa terra já é algo terrível, já deve ser algo muito ruim. Você imagina a pessoa ser condenada à prisão eterna, no fogo eterno, sem ter chance de sair, sem ter direito de progressão de pena, sem ter direito de recorrer, é algo terrível. E o livro todo gira em torno desse temor, desse pensamento que a gente deve ter, né? E Jesus, ele fala sobre isso, né? Jesus, ele fala sobre a questão do céu e inferno algumas vezes, mas ele conta isso numa história
onde ele fala de Lázaro e do rico, né? E essa história de Lázaro e rico não é uma parábola. Muitos pensam que isso é uma parábola. Não é uma parábola, é uma história real que Jesus contou, que aconteceu, de fato acontece. Nessa história, Jesus nos conta que as pessoas lá no inferno, elas vão ser seres humanos perfeitos, elas vão ser pessoas que vão manter os seus sentidos, vão manter a sua consciência, né? Esse homem lá no inferno, ele teve a capacidade de raciocínio, ele teve emoções, ele se preocupou com os familiares dele que não estão salvos, né? Esse homem, ele manteve os sentidos, ele podia ver, podia ouvir, podia sentir dor, né? A Bíblia também fala que as pessoas no inferno, elas vão ter um tipo de carne, né? Você vê que esse homem, o rico, que na história de Jesus foi para o inferno, ele tinha um desejo intenso de refrescar pelo menos a língua dele, né? Então Jesus disse, né, que tanto o corpo quanto a alma vão perecer no inferno. E de fato o livro ele também traz relatos de algumas pessoas que tiveram experiência de quase morte, pessoas que estiveram mortas clinicamente por alguns minutos ou algumas horas, né? Inclusive o livro narra uma experiência que aconteceu com um amigo dele, do autor do livro, onde ele ficou morto por mais ou menos 30 minutos, morto clinicamente, né? E ele se via indo em direção a um lugar terrível, ele sabia que ele estava indo para o inferno, e no meio do caminho ele via uma criatura feia, cheia de escamas, que falava para ele, você é meu. E ele começava a tentar se desvencilhar daquela criatura, né? E depois ele acordava, e quando ele acordava ele estava na mesa ali, né? O médico estava tentando ressuscitá-lo, ele mordia a mão do médico, né? Achando que era aquela criatura. Então ele conta essa experiência terrível, né? Existem outras experiências também que ele conta, né? A gente obviamente não vai falar sobre todas aqui, mas por mais que algumas pessoas questionem esse tipo de fenômeno, achando que é alguma alucinação, achando que isso não tem nada a ver, existe um estudo que o livro cita, foi um estudo científico feito nos Estados Unidos, né? Isso porque alguns médicos decidiram, né, observaram esse fenômeno e decidiram pesquisar a respeito disso, né? Esse fenômeno de quase morte, ele acontece obviamente na maior parte das vezes dentro de hospitais, que é onde pessoas estão ali entre a vida e a morte, né? E nesse estudo ele envolvia várias crianças que foram vítimas de afogamentos, acidentes, paradas cardíacas, e essas crianças elas tiveram a experiência de terem saído dos seus corpos, né? E depois elas constataram que todas essas crianças, né, que foram objeto desse estudo, elas conseguiram descrever exatamente os procedimentos que estavam sendo feitos nelas enquanto elas estavam fora do corpo, elas estavam ali vendo tudo. Esse foi um estudo científico, então elas estavam inconscientes, mas depois disseram exatamente o que foi feito nelas, né? O livro ele narra esse estudo. Eu mesmo conheço uma pessoa que teve essa experiência de quase morte, né? Essa pessoa, ela realmente, infelizmente, faleceu, mas ela, quando estava ali nos últimos minutos da vida dela, ela via o portão do céu, e quando ela chegava para poder abrir o portão do céu, o portão se afastava um pouquinho dela, e ela voltou e deixou essa experiência registrada, né, para os familiares, e depois ela, infelizmente, né, passou por esse portão, ela de fato faleceu, e Deus chamou para junto dela, né? Então tem muitas experiências, eu te animo a procurar na internet. Claro que você vai ouvir muita balela, mas existem muitas coisas sérias, muitos testemunhos sérios de pessoas que passaram e voltaram, né, para poder dar esse testemunho acerca do céu e do inferno também. O livro ele fala sobre a diferença do Hades, né, ou inferno, para o lago de fogo. Isso é algo que também é pouco compreendido no meio da igreja. Normalmente a gente usa a palavra inferno, né, para descrever o lugar de tormento eterno, né? Só que a Bíblia ela cita esse lugar chamado Hades, né, que é para onde as pessoas vão e aguardam o julgamento final. O Hades, na verdade, é o inferno, é o que a gente conhece como inferno, né? E é um lugar de tormento, é o lugar que Jesus citou na história que eu acabei de falar, né, do rico e Lázaro. É o lugar onde as pessoas elas vão de fato ali, é como se fosse uma antessala, né? Alguns chamam de purgatório, mas na verdade não é nada disso, né? É uma antessala do lugar de fato do tormento, né, que é o lago de fogo, né? Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, a Bíblia diz que o lago de fogo é de fato o destino final das pessoas que não creem em Jesus, né? E é lá que o diabo e o anticristo vão ser lançados, né, junto com as pessoas que não creem em Jesus, inclusive o próprio inferno, ou o Hades, vai ser lançado no lago de fogo. Então o livro ele traz essa informação, esse ensino para a gente também. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11,
Jesus ele também adverte a igreja que o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Preste atenção, esse alerta é feito para as igrejas, é feito para gente que nem eu e você, se você é cristão, se você é cristã, né? Então esse alerta não é para os incrédulos. Tá? O livro ensina que existem 3 tipos de pessoas que vão para o inferno e posteriormente para o lago de fogo. Quais são essas pessoas? São pessoas que deixaram de servir a Jesus, em algum momento abandonaram a fé, pessoas que foram infiéis a ele, ou seja, mesmo servindo, foram servos infiéis a Deus, né? E também as pessoas que nunca chegaram a andar com Jesus, nunca chegaram a aceitar Jesus em suas vidas. Aí você inclui os ateus, os ímpios, enfim, as pessoas que creem no inferno, as pessoas que não creem no inferno, né? Agora preste atenção, desses 3 tipos de pessoas, os 2 primeiros que eu citei são pessoas que um dia chegaram a andar com Deus, chegaram a congregar em algum lugar, chegaram a viver uma vida como cristãos. Então fico alerta para você e para mim. Mais uma vez, a palavra diz que o inferno e posteriormente o lago de fogo vai ser um lugar de sofrimento eterno. Então o meu conselho para você é, não deixe esse assunto ser apagado da tua mente. Leva esse assunto a sério. Não deixe o diabo plantar dúvidas na tua cabeça do tipo, será que é isso mesmo? Será que é eterno mesmo? Será que isso não vai acabar nunca? Né? Algumas pessoas questionam, eu inclusive já fui questionado a respeito disso. Poxa, mas se Deus é misericordioso, será que Deus vai deixar as pessoas sofrendo ali no inferno toda a eternidade? Será que Ele não vai ter piedade dessas pessoas? E o que eu tenho para te falar é o seguinte, eu, Lucas, tenho convicção da verdade bíblica, não tenho dúvida de que vai ser exatamente como a Bíblia diz, e é por isso que você está aqui ouvindo esse alerta. A misericórdia de Deus reside no fato de que você e eu estamos tendo várias chances. Isso é a misericórdia de Deus, né? Mas mesmo se eu tivesse alguma dúvida, eu não pagaria para ver. Se eu tivesse um pontinho assim de dúvida, eu pagaria o preço de tratar isso como sendo a verdade de fato. Como eu sei que ela é? Porque o que está em jogo é algo muito valioso, é algo muito precioso, é a minha salvação eterna, a minha alma. E não vai ter segunda chance, então eu não brinco com esse assunto. Eu te aconselho também a não brincar com esse assunto. Bom, a boa notícia é que Jesus veio para que nenhum se perca, para que ninguém se perca. Ele se manifestou para que a gente pudesse, de fato, mesmo tendo o DNA pecador, para que a gente pudesse ser nova criatura, recebendo o senhorio dele na nossa vida. Essa é a boa notícia. A partir do momento que a gente recebe Jesus na nossa vida, a gente tem que viver uma vida diferente, dando frutos dignos de arrependimento, frutos condizentes com a nossa vida nova, com a nossa nova vida, né? Essa é a boa notícia, né? E isso não significa apenas você se tornar um cristão, uma cristã, não tem a ver com religião, tem a ver com Jesus Cristo, com o senhorio dele na tua vida. É muito mais do que apenas viver indo para a igreja, dando dízimo, oferta, orando, ou seja lá o que for, é viver como quem tem um dono, um senhor sobre a sua vida. É isso que Jesus quer ser na minha vida e na sua vida, né? Ele deve ser um rei completo, total, irrestrito. Não existe nada na nossa vida que a gente não deva sujeitar e entregar a esse Senhor absoluto. E a gente deve buscar se parecer com Ele a cada dia. Isso sim faz a gente escapar da condenação eterna. Infelizmente, muito pouco tem sido dito hoje em dia sobre a questão do arrependimento, sobre a necessidade da gente viver uma vida diferente, né? Mas Deus só entra na nossa vida, Jesus só entra na nossa vida quando a gente de fato entrega o nosso coração para Ele, quando não tem nada que compita com Ele na nossa vida. Pensa comigo, você aceitaria alguém que quisesse ficar com você e que falasse, olha, eu tenho muitos amantes, mas fica tranquilo que você vai ser o primeiro deles, ou você vai ser a primeira delas. Você aceitaria alguém assim? Eu não aceitaria. Eu tenho certeza de que você também não. Se a gente não aceita ser o primeiro de muitos, quanto mais Jesus. Então Jesus, o Rei dos Reis, ele não quer ser o primeiro, ele quer ser o único, o Senhor absoluto. E depois que ele entra e é o único na nossa vida, aí sim a gente vai cear com ele, assim, aí sim a gente vai começar a desenvolver essa salvação que ele tem para nos oferecer. Infelizmente, a gente tem pregado, né, a igreja tem pregado muito sobre um evangelho que fala de salvação gratuita. E é verdade mesmo, a salvação é gratuita, mas infelizmente a gente deixa de dizer para as pessoas que existe um preço a ser pago, existe uma cruz a ser paga, existe uma decisão a ser tomada, né, a cada dia, não é uma vez só, não, é a cada dia.
Muitos pensam que são livres, mas na verdade o estilo de vida dessas pessoas mostra que elas não são livres, coisa alguma. Elas são escravas do pecado, porque Jesus falou que todo aquele que comete e pratica o pecado é escravo do pecado, né? Se, porém, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdadeira liberdade é essa, é receber Jesus em nossas vidas e escapar dessa condenação eterna. A verdade é que tem sido cada vez mais difícil ser cristão, ser um discípulo, uma discípula de Jesus, porque a Bíblia já nos advertia disso há muitos anos, dizendo que nos últimos dias, né, as pessoas seriam mais amantes de si mesmas do que amigos de Deus, seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E essas pessoas, qual o grande problema hoje em dia? Que essas pessoas dizem conhecer a Deus, mas negam pela maneira como elas vivem, como eu falei ainda agora. O estilo de vida dessas pessoas nega o senhorio de Jesus. Então pessoas que pregam, inclusive na internet, aqui onde você está, tem muitos que pregam um evangelho baseado em humanismo, um evangelho baseado em performance, né? Mas na verdade isso é negar a Jesus, isso é distorcer o evangelho. A gente tem visto isso se multiplicar aos muitos, né? João afirma claramente que a prova de que a gente de fato conhece a Jesus é se a gente guarda os seus mandamentos. Só que aquele que diz que conhece, mas não guarda os seus mandamentos, está sendo enganado, é mentiroso, está sendo enganado, está realmente desejando viver nesse engano. Infelizmente, a gente tem ouvido muito falar sobre o evangelho de uma graça barata, de uma graça que, como eu falei, que permite que a gente faça várias coisas, viva de um jeito humanizado, porque, afinal de contas, Deus ele já nos perdoou, sendo que isso é uma mentira, isso é um engano que tem levado e vai continuar levando muitas pessoas para o inferno, pessoas a perderem a salvação, quando na verdade a graça de Deus é a presença de Deus em nós, que nos capacita a fazer coisas que a gente não seria capaz, a obedecer de uma forma que a gente não é capaz. A graça de Deus é que nos dá poder para a gente fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, não aquilo que a gente quer fazer, não aquilo que a gente acha que deve fazer, para a gente viver de qualquer jeito, né? Pensa comigo, se só crer em Deus e declarar certas coisas e achar que Deus existe fosse o suficiente para ser salvo, até mesmo os demônios creem e tremem, é o que a Bíblia diz lá em Tiago, e isso é loucura, sabe? A gente achar que só isso é suficiente para que a gente seja salvo. Então é importante a gente entender de fato e conhecer minimamente os detalhes da palavra de Deus, para que a gente de fato venha viver segundo essa palavra. Uma outra coisa também que infelizmente tem sido muito usado pelo diabo, que vem levando e vai continuar levando muitas pessoas para o inferno, é a falta de perdão, né? Tanto em várias passagens nas Escrituras, como ao longo de várias experiências que o autor já teve no ministério dele, ele afirma aqui que ele aprendeu que a maior armadilha do diabo para interromper a caminhada das pessoas com Deus é a falta de perdão. E no livro ele nos lembra da parábola, né, que Jesus colocou do servo e do conservo, né? Talvez você não lembre dessa parábola, mas ela fala de um rei, né, que tinha um servo, e esse servo devia uma quantia absurda para esse rei, né? O autor do livro ele coloca ali uma quantia estimada em 10 bilhões de dólares. Foi feito, né, obviamente, um estudo, e essa quantia equivalia mais ou menos ao que seria hoje 10 bilhões de dólares. E o rei chama esse servo e perdoa essa dívida de forma gratuita. E esse servo fica muito feliz com esse perdão de uma dívida impagável, né? E encontra um conservo dele, e esse conservo também devia a ele, mas devia uma quantidade muito menor, seria o equivalente a 15 mil dólares, né? Uma dívida que não era nem tão absurda assim, mas mesmo assim esse servo, depois de ter recebido o perdão do rei, e mesmo sendo credor de uma dívida muito menor, esse servo ele não perdoa o conservo dele, e ele fala para ele que ele vai ser preso até que ele pague o último centavo, e o rei fica sabendo dessa história, né? E ele fica muito triste porque ele esperava que o servo dele também perdoasse o conservo de uma dívida muito menor. E ele chama o servo e ele diz para ele que ele vai ser punido por ele não ter tido misericórdia do conservo dele. E ele questiona: eu te perdoei de uma dívida impagável, por que você não pôde perdoar de uma dívida muito menor quem te devia, né? E a palavra de Deus é muito clara, dizendo que se uma pessoa não consegue perdoar, ela vai ter o mesmo destino desse servo que não perdoou o conservo. Se uma pessoa não consegue perdoar, ela não tem a menor noção do que é o inferno. Ela não está ciente da realidade do inferno e não compreendeu de fato
o amor de Deus e não compreendeu o perdão de Deus, né? Então, se você quer ser salvo, você deve buscar também perdoar, porque isso envolve também temer a Deus, ter o temor do Senhor, né? Por falar em temor do Senhor, esse é um assunto que é muito mal compreendido. O que de fato é temer a Deus? Eu falei no início do vídeo que a gente não precisa ter medo de Deus. Temer a Deus, na verdade, é honrá-lo, estimá-lo, valorizá-lo, respeitá-lo e reverenciá-lo acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Esse é o temor do Senhor. É isso que a gente deve, de fato, buscar, né? É amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, né? Você pode até nunca ter ouvido falar nisso, o que eu vou falar agora, mas o livro ele deixa claro que para ser salvo não basta apenas amar a Deus, nós temos que também temer a Deus, né? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muitos na igreja hoje não têm consciência disso, estão enganando a si mesmos, achando que basta amar a Deus, basta você viver uma vida minimamente cristã que você vai ser salvo. São pessoas que chamam Jesus de Senhor, mas na verdade essas pessoas ainda são os donos de suas próprias vidas, né? Quando Jesus falou de tomar a cruz e seguir a Ele, Ele não estava falando necessariamente sobre sacrifício, sobre sofrimento, embora isso possa resultar sim em sacrifício e sofrimento, mas tomar a cruz fala de obediência. Se a gente morre para as nossas próprias paixões, as nossas agendas, para as nossas ambições, obedecer a Deus não se torna mais um conflito para nós. Obedecer a Deus passa a ser algo prazeroso. A gente passa a experimentar a verdade que diz que a lei do Senhor é agradável, é perfeita, sabe? E uma outra coisa que o livro esclarece também é que todos nós, todos os cristãos, inclusive os cristãos, vão passar sim pelo tribunal de Deus. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 10 a 12, Paulo deixa isso bem claro. Todos nós vamos passar por esse tribunal, né? A gente sabe que esse tribunal, esse momento de prestação de contas, vai ser realizado em algum intervalo entre o arrebatamento da igreja e o reino milenar de Cristo se iniciar, né? Isso significa que, como cristãos, tudo que a gente faz nesse intervalo, nessa vida, vai determinar, né? Tudo que a gente faz nesse breve período aqui na Terra vai determinar a nossa eternidade inteira. E eu quero aqui te convidar para fazer uma reflexão. Se você fosse viver 1000 anos nessa Terra, sendo que os seus 1000 anos, a forma como você vai viver, vai ser determinada pelas primeiras 24 horas. Eu te pergunto, você não se comportaria da melhor forma possível nessas 24 horas para poder ficar 1000 anos de forma super tranquila, para poder se dar bem durante esses 1000 anos? Obviamente que sim, né? O que são 24 horas se você for comparar a 1000 anos que você vai viver, né? Pois exatamente é essa comparação que o livro faz. A gente pode comparar a nossa eternidade, o nosso período aqui nessa Terra com a eternidade, mais ou menos com essa proporção, né? A nossa eternidade inteira vai ser determinada pelo nosso período aqui nessa Terra. Será que não vale a pena a gente também buscar conhecer as leis de Deus, buscar conhecer a vontade de Deus e realmente pagar o preço para viver durante esse período curto aqui nessa Terra? Só que tem uma diferença. Nesse exemplo que eu dei dos 1000 anos, os 1000 anos, mesmo sendo muito tempo, um dia eles iriam se acabar. A eternidade não. A eternidade jamais vai se acabar. Então, eu mais uma vez te convido, reflita nisso. De fato, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena viver uma vida de fato baseada na vontade de Deus, porque toda a nossa eternidade vai ser baseada dentro disso, vai ser baseada em cima do que a gente fez com essa mensagem, né? Nessa terra, a gente pode viver de duas formas. A gente pode edificar a nossa vida com fundamentos humanos, com fundamentos que são temporais, com aquilo que satisfaz a nossa carne. A Bíblia chama isso de madeira, feno e palha. E uma outra forma é viver alinhando o nosso desejo com o desejo de Deus para nós, com o Espírito, com a parte de Deus em nós, o Espírito novo, o Espírito renascido novamente, né? E a Bíblia chama isso de obras que são ouro, prata e pedras preciosas. Quando a gente perde o foco na eternidade, a gente passa a valorizar mais as coisas dessa terra, mais as obras infrutíferas, né? E aí duas coisas podem acontecer. A primeira delas é a gente ser confrontado pela verdade ainda em vida, né? E de fato se arrepender, expondo as nossas motivações, né? E realinhando a nossa vontade, o nosso fundamento com aquilo que é de fato sagrado, com aquilo que é eterno, ou então deixar que tudo isso, todas as nossas vergonhas, as nossas motivações escusas sejam reveladas lá no grande dia, quando não vai mais haver chance de arrependimento. Então eu
tenho feito a primeira opção, eu tenho escolhido a primeira opção e te aconselho a escolher também a primeira opção. Não deixar nada para o grande dia, porque lá você não sabe, lá você não vai ter como se arrepender. Você não sabe se, de repente, a tua falta, aquilo que falta para você vai ser determinante para a tua salvação ou não. Não vale a pena arriscar. Uma outra lição que eu aprendi no livro, que é muito importante, isso tira muito peso de cima das nossas costas, ajuda muito a nossa caminhada, nos dá muito mais leveza, é que com relação ao seu chamado, ao nosso chamado, a gente não vai ser julgado por aquilo que a gente fez, mas sim por aquilo que a gente foi chamado para fazer, né? Isso porque a palavra de Deus não deixa dúvidas que existe um plano individual para cada um de nós. E Deus ele não quer que você se compare com absolutamente ninguém. Deus ele não quer que você faça igual, de repente, um grande pregador, um grande músico, uma pessoa que seja necessariamente muito relevante nessa terra. Não, não, não. Antes de você nascer, Deus escolheu você, Ele te deu um propósito específico. Ele escolheu claramente a época em que você iria nascer, Ele escolheu quem seriam seus pais, Ele escolheu o seu nome, Ele escolheu a sua cor da sua pele, a sua nacionalidade, e Ele te deu talentos específicos, enfim. Ele fez tudo isso, Ele te habilitou para um propósito específico. Então você e eu seremos julgados de acordo com a nossa fidelidade a esse propósito individual para cada um de nós. Você não precisa se comparar com ninguém. Deus não quer que você faça nada além do que você foi chamado para fazer, mas também não quer que você faça nada menos do que você foi chamado para fazer, né? Lá em Mateus 25, ele fala sobre a parábola dos talentos, né? E não existe outro jeito da gente viver uma vida segura em Cristo, é somente buscando a Deus para que a gente seja revelado sobre o nosso propósito, né? Buscando de fato ouvir a voz de Deus. Nessa parábola, a gente aprende que o servo que ganhou 5 talentos, ele não foi mais elogiado do que o servo que ganhou 2 talentos. Por quê? Porque ambos foram igualmente responsáveis e fiéis naquilo que foram chamados, né? Então, Deus ele só exige que a gente seja fiel em cima daquilo que realmente Ele entregou para a gente, né? Uma das formas da gente ser diligente, da gente ser fiel ao nosso chamado, é nos associando financeiramente ao reino de Deus, com os recursos que Deus nos deu nessa terra, né? Quando a gente compreende o tribunal de Cristo, a gente sabe, a gente descobre, a gente aprende que a gente não vai ser recompensado somente pelas vidas que a gente impactou de forma direta, né? Ao contrário, se a gente semeou na vida de alguém, se a gente investiu em algum trabalho missionário, e a gente vai colher também o fruto daquele trabalho, daquele missionário específico que a gente abençoou, né? Uma outra forma de você se associar também, se você ser fiel ao teu chamado, é também orando, doando os seus recursos, o seu tempo, o seu talento, não necessariamente a questão financeira, mas orando por algum local específico, alguma obra específica, sendo parceiro ou parceira de oração de algum projeto, de algum ministério específico, né? É por esse motivo que as Escrituras nos dizem: dê generosamente, pois as suas dádivas voltarão para você mais tarde. Divida os seus dons com muitos. Lá em Eclesiastes, capítulo 11, a palavra diz que tudo que a gente faz por Jesus, sendo dele, por meio dele, para ele, vai voltar para nós em formas de bênçãos, muitas delas que o dinheiro não pode comprar, né? Então, por fim, a grande lição do livro é: a eternidade é um mistério. Tudo que a gente faz nessa vida deve ter como alvo a nossa eternidade, né? É algo que intriga o coração humano. Esse assunto é algo assim, maravilhoso. Deus colocou a eternidade no coração do homem, sabe? E por mais que algumas pessoas tentem explicar ou se recusem a acreditar na eternidade, a Bíblia é clara quando ela diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Então, o meu desejo é que você tenha em mente, sabe, que a eternidade ela pode ser um lugar, pode ser algo assim para você e eu maravilhoso, pode ser maravilhosa para a gente, mas ela também pode ser um lugar de tormento, e a Bíblia diz que é um tormento eterno. A escolha é sua. Decida hoje, decida agora. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu te convido a tomar essa decisão em nome de Jesus. E também, caso você tenha entregue a sua vida a Ele, eu te convido a buscar conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais, porque não existe nada garantido. A gente pode sim perder a salvação. A Bíblia diz que a gente deve desenvolver a nossa salvação. E desenvolver a nossa salvação, como eu falei no início, é buscando obedecer, buscando conhecer o desejo de Deus para a nossa vida e sendo realmente fiel ao nosso chamado. E, obviamente, eu também te peço que você ajude o meu trabalho
como que você pode ajudar o meu trabalho, se associando, né, aqui, só dando seu like, se inscrevendo nesse canal, nesse meu canal. O meu desejo é que essa mensagem chegue a muitos. Eu também faço isso visando a minha eternidade. Eu creio que esse chamado de Deus para mim, ele pode também alcançar muitas pessoas. Talvez não muitas, mas poucas. Uma pessoa, não importa. Se de fato o desejo de Deus for que eu alcance uma pessoa, eu vou estar muito feliz, porque eu sei que para isso que Ele me chamou. Eu não sei quantas eu vou alcançar com esse trabalho, mas você pode me ajudar a alcançar mais pessoas, sendo também recompensado, compartilhando esse vídeo com alguém, colocando esse vídeo para que alguma pessoa, algum amigo seu de repente que não conhece, sabe, que ele possa ter acesso a essa informação também. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, eu te espero no próximo vídeo, se Deus quiser.